Você vê o Brasil como é. É o maior passista pernambucano, embora tenha nascido em Manaus. Né? Tem uma entrevista dele, inclusive, aqui no nosso DVD, parte de uma longa entrevista. Né? Ele era um menino, chamado hoje menino de rua, que saiu de Manaus, um daqueles barcos. O barco parou em Recife, ele desceu, e eu não sei se ele, quando correu para pegar o barco, já tinha ido, ou ele resolveu ficar. Eu sei que ele ficou perambulando pela rua de Recife, quando um dia ele se acordou em algum lugar e ouviu uma orquestra de frevo tocar. E que ele foi puxado, arrastado por aquela multidão. É uma das emoções mais fortes da vida dele, foi essa. Quando ele, menino, de repente estava no meio daquilo. É verdade que ele tinha uma ligação com a dança, porque ele dançava nos bois, lá do Maranhão. Então ele, inclusive, parece que era uma figura assim de destaque nesse tipo de brincadeira, né? Bem, esse encontro para ele marcou a vida dele completamente. Aí começou a dançar frevo, começou a ganhar os concursos. Uma vez ele ganhou um concurso e o apresentador perguntou o nome dele. Como é seu nome, meu filho? Aí ele disse Nascimento. Aí o cara disse, agora você é Nascimento do Passo. Aí hoje ele é conhecido como Nascimento. Pois bem, foi esse homem que eu vi dançando e fiquei tomado de tal maneira... Você viu ele onde? Na rua? Eu vi na rua, no período do carnaval. E o frevo, pastor, só era dançado nesse período. Então, quando acabar, por exemplo, se a gente quisesse aprender um pouco o passo do frevo, acompanhava os grupos que saíam antes, nos seus acertos de marcha, né, nos seus ensaios, e ali a gente ia se familiarizando com os passos. Quando acabava o carnaval, acabava o passo de frevo, acabava tudo aquilo. Só no ano seguinte. Eu procurei disso no Nascimento, eu quero que você me dê umas aulas. Aí eu ia assim, lá nos arredores, na periferia de Recife, onde ele morava, e levava um gravadorzinho e começava a fazer aulas com ele, né? E foi assim que ao longo dos anos eu fui aprendendo os passos do frevo. Então chegou primeiro a dança e depois, naturalmente, para eu dançar para fazer aquele espaço, eu tinha que escutar aquela música. E aí você acaba fazendo uma munganga. Me encontrei primeiramente com o passo do frevo. E foi precisamente com o passista Nascimento do Passo. Menino, família pobre, e de repente o dia a dia da gente era comer manga. Não fazia outra coisa, comer manga e pronto. Pupunha, né? Não tem como vocês têm aqui abacaxi. Não, tem não. Lá é manga de manhã, manga de tarde, manga de noite, para dormir. E aí eu sempre digo isso, acaba que quer ser um bom passista em Pernambuco, ele fique atrás da orquestra, porque atrás da orquestra, naquele tempo é onde vinham os bons passistas. Eu não sei se eu passei isso para você, essa lição para você. Um bom passista, né, que são aqueles que vêm atrás da orquestra. Ali ele vem andando, e faz a letra dele, aquela muganga, e anda de novo. E assim ele anda na rua todinha, o tempo todinho. E não é tocado por ninguém, nem é agredido, nem nada. Porque naquela época tinha essa coisa dos capoeiras, dos que vinham na frente, né, que enfrentavam os outros cordão, os outros clubes, as outras troças, né? Então havia muito isso, e naquela região ali tinha prato misterioso, tinha naquele tempo prato misterioso, tinha pão duro, né? Hoje tem pão duro, né? Hoje tem esse pão duro lá ainda está existindo pão duro, tem a Rua Imperial, uma daquelas travessões ali fica ali o pão duro, né?
que é fazer munganga? Munganga é uma coisa que é feita na hora que você quer fazer uma outra coisa e não consegue fazer. Você acaba fazendo uma munganga. Gravada em fevereiro de 2001, no Pátio de São Pedro, onde com sua trupe, o mestre Nascimento fala da sua chegada a Recife, a paixão pelo frevo e a Escola do Passo. No Pátio de São Pedro, começamos a conversar neste bloco do programa O Melhor no Nordeste com o Nascimento do Passo. Vou apresentar para vocês Nascimento do Passo, que é esse passista que investe esse ritmo pernambucano, mas que é do Amazonas. Do Amazonas de Benjamin Constant. Isso poucas pessoas sabem. Com certeza. Né? Nascimento, como foi que tudo isso começou? Quando você chegou a Recife? Olha, eu cheguei aqui em 49, né, de forma clandestina. E o frevo, onde entra nessa história toda? O frevo dessa história toda que, de repente, eu fui morar, o primeiro quarto que eu pude pagar foi numa pensão que ficava atrás da sede do Clube Vassourinhas, né? A sede Vassourinhas. E aí os Vassourinhas tinham acerto de marcha toda quarta-feira. Foi uma aula, né? Além dessa aula, outras aulas que aconteciam na época, Nascimento, né? e o que era que mais impressionava você em ver o tipo de dança do pernambucano na época? Eu já tinha a ilusão de que dançava frevo, né? Porque lá em Manaus eu dançava boi, dancei pastoril, fui puxador de cordão de carnaval, né? Baliza, né? E tinha a ilusão que dançava, né? No acerto de marcha do Vassourinhas, ficava olhando. E quais eram os passos que mais chamavam a atenção? Lembra, irmão? Lembra, Nascimento? Olha, naquele tempo, o passo que mais me chamou a atenção foi acompanhar por muitos anos o passista Sete Mola, né? O Sete Mola Show. Ferrolho de 7 molas. Ei. Daí você fez o Aí eu translado. criei os translados, né? Pra poder ganhar dele. É. Senão eu perdia pra ele toda vez, né? Que tinha essa disputa mesmo? Tinha havia isso também, né? O passista bom ganhava concurso sempre, né? E depois, quando chegou em 58, houve o primeiro grande concurso de passo, 15 mil cruzeiros o prêmio. Eu me inscrevi, fui o primeiro colocado. Isso aconteceu no auditório da Rádio Tamandaré, no programa Caixa Postal de Fernando Castelão, né? E eu fui, as finais foi em 58, na Pracinha do Diário. Aí eu fui campeão, o locutor era César Brasil, e ele na hora, minha gente, o campeão Francisco Nascimento, ele parou e disse: o Nascimento do Passo. Nascimento, o que é que você vai mostrar pra gente com esse teu povo aí? A gente vai mostrar um pouquinho da aula, dar uma esquentada, porque hoje eu só trouxe fera aí, né? Eita. Só tem fera. Tem as meninas que foram pra Marquês de Sapucaí. O pessoal que estava na Marquês está aqui com a gente. Tá aí, exatamente, né? E também as meninas que foram pra Joinville e ganharam o primeiro lugar. Então vamos fazer o seguinte, Nascimento. Dá uma ordem unida aí pra essa turma levantar toda de uma vez pra gente mostrar esse pessoal. A minha ordem nível sempre é assim: arma! E todo mundo arma. Aí, arma! Pronto. Aí você começa com o que, Nascimento? Diz pra gente. Nós começamos com um movimento de respiração, né? Porque para mim frevo é terapia, né? Ginástica, saúde e beleza, uma coisa da natureza pernambucana, é pique energia, tá? Eita, rapaz, então vamos acompanhar um pouco dessa aula de Nascimento do Passo no Pátio de São Pedro, para você com exclusividade aqui no programa O Melhor no Nordeste. Gosta de ver aí, Nascimento? Esse reconhecimento aí, espontâneo. As pessoas, o pernambucano, ele tem um amor pela cultura dele, certo? Que não tem aonde se comparar, não existe, né? Porque nós aqui somos celeiros das danças populares, das coisas populares, não é só dança, né? Toda a cultura popular de Pernambuco, o que tem aqui não tem em outro canto, né? E aí, de repente, eu comecei a me preocupar com o frevo, e ganhei título de cidadão do Recife, cidadão de Pernambuco, é título que não acaba mais, né? Agora mesmo recebi o troféu cultural, né? Que é uma réplica do Teatro Santa Isabel, né? Mas
eu vou continuar, né, com o desejo, com a vontade de ver esse frevo ainda no mundo inteiro. Nascimento, vamos mostrar mais aqui. Com certeza. Rasgado. Inclusive as meninas foram agora para Joinville e arrasaram, ganharam primeiro lugar no Festival Internacional. Né, pela primeira vez o frevo se apresentou, chegou lá e ganhou. Então né? vamos mostrar para o pessoal de casa agora? Isso, vamos lá. Vamos ver, solta um frevo de rua aí, Sérgio. Nascimento, o repertório de um passista profissional, como esses que nós estamos vendo aqui agora, quantos passos tem? Eles, na média, eles têm uns 150 passos, né? Aonde, dançando, eles chegam a atingir uma média de 30, 40. Assim, nessa velocidade que eles fazem, né? Porque aí mistura as modalidades, passo cinquentão, carancolado, mamulengo, né? Misturam muito, porque acontece essa necessidade de misturar. Nascimento, você que foi um dos grandes inventores e é ainda, constantemente cria passos, tem isso de que o passista, na empolgação, ele na rua, ele termina inventando outro passo mesmo? Termina. Termina, nós temos agora metrô subterrâneo, metrô de superfície, rã eletrizada, né, coice de burro. Coisa linda, né? E o público agradece essa apresentação. Pernambucanos precisam mais disso, de valorizar a cultura pernambucana, porque frevo é arte, é cultura, é beleza, é coisas da natureza pernambucana, é pique, energia, saúde, ginástica e terapia. E não é tocado por ninguém, nem é agredido, nem nada, porque naquela época tinha essa coisa dos capoeiras, dos que vinham na frente, né, que enfrentavam os outros cordão, os outros clubes, as outras troças, né? Então havia muito isso. E naquela região ali tinha prato misterioso, tinha naquele tempo prato misterioso, tinha pão duro, né? Hoje tem pão duro, hoje tem esse pão duro lá ainda está existindo pão duro, tem a Rua Imperial, uma daquelas travessões ali fica ali o pão duro, né? O que é fazer munganga? Munganga é uma coisa que é feita na hora que você quer fazer uma outra coisa e não consegue fazer. Você acaba fazendo uma munganga. Gravada em fevereiro de 2001, no Pátio de São Pedro, onde com sua trupe, o mestre Nascimento fala da sua chegada a Recife, a paixão pelo frevo e a Escola do Passo. No Pátio de São Pedro, começamos a conversar neste bloco do programa O Melhor no Nordeste com o Nascimento do Passo. Vou apresentar para vocês Nascimento do Passo, que é esse passista que investe esse ritmo pernambucano, mas que é do Amazonas. Do Amazonas de Benjamin Constant. Isso poucas pessoas sabem. Com certeza. Né? Nascimento, como foi que tudo isso começou? Quando você chegou a Recife? Olha, eu cheguei aqui em 49, né, de forma clandestina. E o frevo, onde entra nessa história toda? O frevo nessa história toda que, de repente, eu fui morar, o primeiro quarto que eu pude pagar foi numa pensão que ficava atrás da sede. Arma! E todo mundo arma. Aí, arma! Pronto. Aí você começa com o que, Nascimento? Diz pra gente. Nós começamos com um movimento de respiração, né? Porque para mim frevo é terapia. Ginástica, saúde e beleza, uma coisa da natureza pernambucana, é pique energia, tá? Eita, então vamos acompanhar um pouco dessa aula de Nascimento do Passo no Pátio de São Pedro, para você com exclusividade aqui no programa O Melhor no Nordeste. Gosta de ver aí, Nascimento? Esse reconhecimento aí, espontâneo. As pessoas, o pernambucano, ele tem um amor pela cultura dele, certo? Que não tem
aonde se comparar, não existe, né? Porque nós aqui somos celeiros das danças populares, das coisas populares, não é só dança, né? Toda a cultura popular de Pernambuco, o que tem aqui não tem em outro canto, né? E aí, de repente, eu comecei a me preocupar com o frevo e ganhei título de cidadão do Recife, cidadão de Pernambuco, é título que não acaba mais, né? Agora mesmo recebi o troféu cultural, né? Que é uma réplica do Teatro Santa Isabel, né? Mas eu vou continuar, né, com o desejo, com a vontade de ver esse frevo ainda no mundo inteiro. Nascimento, vamos mostrar mais aqui. Com certeza. Rasgado. Inclusive as meninas foram agora para Joinville e arrasaram, ganharam primeiro lugar no Festival Internacional, né? Pela primeira vez o frevo se apresentou, chegou lá e ganhou. Então né? vamos mostrar para o pessoal de casa agora? Isso, vamos lá. Vamos ver, solta um frevo de rua aí, Sérgio. Nascimento, o repertório de um passista profissional, como esses que nós estamos vendo aqui agora, quantos passos tem? Eles, na média, eles têm uns 150 do Clube Vassourinhas, né? As Vassourinhas. E aí os Vassourinhas tinham acerto de marcha toda quarta-feira. Foi uma aula, né? Além dessa aula, outras aulas que aconteciam na época, né? Nascimento, e o que era que mais impressionava você em ver o tipo de dança do pernambucano na época? Eu já tinha a ilusão de que dançava frevo, né? Porque lá em Manaus eu dançava boi, dancei pastoril, fui puxador de cordão de carnaval, né? Baliza, né? E tinha a ilusão que dançava, né? No acerto de marcha do Vassourinhas, ficava olhando. E quais eram os passos que mais chamavam a atenção? Lembra, irmão? Lembra, Nascimento? Olha, naquele tempo, o passo que mais me chamou a atenção foi acompanhar por muitos anos o passista Sete Mola, né? O Sete Mola Show. O ferrolho de 7 molas. Ei. Aí, daí você fez o aí eu translado. Criei os translados, né? Pra poder ganhar dele. Senão eu perdia pra ele toda vez, né? Que tinha essa disputa mesmo? Tinha isso? Havia isso também, né? O passista bom ganhava concurso sempre, né? E depois, quando chegou em 58, houve o primeiro grande concurso de passo, 15 mil cruzeiros do prêmio. Eu me inscrevi, fui o primeiro colocado. Isso aconteceu no auditório da Rádio Tamandaré, no programa Caixa Postal de Fernando Castelão, né? E as finais foi em 58, na Pracinha do Diário. Aí eu fui campeão, o locutor era César Brasil, e ele na hora, minha gente, o campeão Francisco Nascimento, ele parou e disse: o Nascimento do Passo. Nascimento, o que é que você vai mostrar pra gente com esse teu povo aí? A gente vai mostrar um pouquinho da aula, dar uma esquentada, porque hoje eu só trouxe fera aí, né? Eita. Só tem fera. Tem as meninas que foram pra Marquês de Sapucaí. O pessoal que estava na Marquês está aqui com a gente. Está aí, exatamente, né? E também as meninas que foram para Joinville e ganharam o primeiro lugar. Então vamos fazer o seguinte, Nascimento. Dá uma ordem unida aí para essa turma levantar toda de uma vez pra gente mostrar esse pessoal. A minha ordem unida sempre é assim. Você vê o Brasil como é. É o maior passista pernambucano, embora tenha nascido em Manaus. Né? Tem uma entrevista dele, inclusive, aqui no nosso DVD, parte de uma longa entrevista, né? Ele era um menino chamado hoje menino de rua, que saiu de Manaus, um daqueles barcos. O barco parou em Recife, ele desceu, e eu não sei se ele, quando correu para pegar o barco, já tinha ido, ou ele resolveu ficar. Eu sei que ele ficou perambulando pela Júri Recife, quando um dia ele se acordou em algum lugar e ouviu uma orquestra de frevo tocar. E que ele foi puxado, arrastado por aquela multidão. É uma das emoções mais fortes da vida dele, foi essa. Quando ele, menino, de repente estava no meio daquilo. É verdade que ele tinha uma ligação com a dança, porque ele dançava nos bois, lá do Maranhão. Então ele, inclusive, parece que era uma figura assim de destaque nesse tipo de brincadeira, né? Bem, esse encontro para ele marcou a vida dele completamente. Aí começou a dançar frevo, começou a ganhar os concursos. Uma vez ele ganhou um concurso e o apresentador perguntou o nome dele: como é seu nome, meu filho? Aí ele disse: Nascimento. Aí o cara disse: agora você é Nascimento do Passo. Aí hoje ele é conhecido como Nascimento. Pois bem, foi esse homem que eu vi dançando e fiquei tomado de tal maneira... Você viu ele onde? Na rua? Eu vi na rua, no período do carnaval. E o frevo, Passo, só era dançado nesse período. Então, quando acabar, por exemplo, se ele quisesse aprender um pouco o passo do frevo, acompanhava os grupos que saíram antes, nos seus acertos de marcha, né, nos seus ensaios,
E ali a gente ia se familiarizando com os passos. Quando acabava o carnaval, acabava passo de frevo, acabava tudo aquilo. Só no ano seguinte. Eu procurei disso Nascimento, eu quero que você me dê umas aulas. Aí eu ia assim lá nos arredores, na periferia de Recife, onde ele morava, e levava um gravadorzinho e começava a fazer aulas com ele, né? E foi assim que ao longo dos anos eu fui aprendendo os passos do frevo. Então chegou primeiro a dança e depois, naturalmente, para eu dançar para fazer aquele espaço, eu tinha que escutar aquela música. E aí foi Aí você acaba fazendo uma munganga. Me encontrei primeiramente com o passo do frevo. E foi precisamente com o passista Nascimento do Passo. Menino, família pobre, e de repente o dia a dia da gente era comer manga. Não fazia outra coisa, comer manga e pronto. Pupunha, né? Não tem como vocês têm aqui abacaxi, não, tem não. Lá é manga de manhã, manga de tarde, manga de noite, para dormir. E aí eu sempre digo isso, acaba que quer ser um bom passista em Pernambuco, ele fique atrás da orquestra, porque atrás da orquestra, naquele tempo é onde vinham os bons passistas. Eu não sei se eu passei isso para você, essa lição para você. Um bom passista, né, que são aqueles que vêm atrás da orquestra. Ali ele vem andando, e faz a letra dele, aquela muganga, e anda de novo. E assim ele anda a rua todinha.